Olá, tia Cláudia voltou e agora nós vamos usar o nosso livro de gramática. Então, vai pegar o livro de gramática, olha lá o livro de gramática, e vai abrir na página 100. Página 100, tá? Vão pegando aí, vão abrindo, para a tia poder explicar. Hoje nós vamos falar na página 100, no capítulo 9, sobre pontuação, que vocês já sabem, mas vão aprender um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá. Você conhece a Suriá? Leia esta tirinha dela com a sua amiga Úrsula. Então vamos lá. Como vai o piano, Úrsula? Desisti, Suriá. Piano não é instrumento para elefante. Nosso negócio é flauta, tá? Então, é uma tirinha. Aí no número 1 tá dizendo, Suriá deseja saber algo, né? Quando a Suriá chegou lá, ela queria saber alguma coisa do elefante. Como se marca na escrita a intenção de perguntar alguma coisa? Quando a tia pergunta alguma coisa para vocês, se eu perguntasse assim, turminha, vocês estão bem? Qual é o ponto que eu vou usar quando eu faço uma pergunta? Quem sabe me dizer qual é o nome desse ponto? Ponto de interrogação. Muito bem. Então, vamos lá, ó. Ponto de interrogação. Parece até uma bengalinha, ó. É o ponto de interrogação. É quando eu faço uma pergunta. Então, eu vou escrever aí ponto de interrogação. Quando eu vou fazer uma pergunta, quando eu quero saber de alguma coisa, eu coloco no final da frase um ponto de interrogação. Ó, vou botar um exemplo. Como você se chama? Fiz uma pergunta. Ponto de interrogação. Começo de frase com letra maiúscula, ponto de interrogação no final, tá? Posso continuar? Número 2. Releia a primeira fala de Úrsula e observe o ponto destacado. Então, vamos lá. A primeira fala da Úrsula é a seguinte. Desisti, Suriá. Ela simplesmente afirmou. A Úrsula perguntou e ela respondeu, né? Quando eu respondo alguma coisa, eu estou afirmando, eu estou respondendo a pergunta de alguma pessoa que fez a pergunta para mim. Então, esta frase marcada com ponto indica que a personagem fez uma pergunta ou faz uma afirmação. Ela fez uma pergunta de novo, a Úrsula? Não, ela fez uma afirmação. É a mesma coisa aqui, ó. Como você se chama? Ponto de interrogação, né? E aí eu vou responder, ó. Ponto final. Meu nome é Cláudia. Ponto final. Respondi. Acabou. Certo? Muito bem. Na próxima folhinha, número 3. Próxima folhinha, número 3. No número 3 está dizendo assim, agora observe essas duas outras falas de Úrsula. E a Úrsula falou, piano não é instrumento para elefantes. Ponto de exclamação. Nosso negócio é flauta. Então, ela usou o ponto de exclamação. É o ponto de exclamação. Ó, esse é o ponto de exclamação, ó.
ponto final, ponto de exclamação, ó. Tá? Ponto de exclamação. Bom, as frases de Úrsula foram marcadas com um ponto de exclamação para indicar que ela... Então, vamos lá. O que indicou esse ponto de exclamação nessas duas frases que a Úrsula falou? Faz afirmações sobre o piano? Ela está fazendo alguma afirmação sobre o piano? Dizendo que o piano é bonito, que o piano é grande? Não. Ela está fazendo uma pergunta sobre a flauta? Ela perguntou: como é a sua flauta? De que cor é a sua flauta? Quem te deu essa flauta? Ela fez alguma pergunta? Não. Expressa seus sentimentos sobre o piano e a flauta? Ela está expressando, ela está dizendo ali, ó, piano não é instrumento para elefante. Ela está dizendo que piano não é para ela. Nosso negócio é flauta. O que ela gosta mesmo é de uma flauta. Então, ela está exclamando. Então, nós vamos marcar um X no último quadradinho. Agora, nós vamos usar o marca-texto, tá? Na escrita, quando queremos marcar uma pergunta, usamos o ponto de... Qual é o ponto que nós usamos na pergunta? Interrogação no final da frase. Então, marca texto de na escrita até final da frase. Quando nós estamos falando do ponto de interrogação. Foi? Muito bem. Próximo. Para marcar uma resposta ou uma afirmação, usamos o ponto final. Ponto final. Usei o ponto final, respondi, fiz uma afirmativa, ponto final. Passem o marca-texto aí também. No ponto final na frase, tá? Muito bem. E por último, já para indicar a expressão de sentimentos. Ó, o ponto de exclamação, ele está sempre indicando um sentimento. Pode ser um sentimento de alegria, de tristeza, de admiração, de surpresa, de susto, tá? Olha lá, ó. Usamos o ponto de exclamação no final da frase. Então, vai passar também o marca-texto aí. E o ponto de exclamação é exatamente isso. Olha, por exemplo, o dia tá muito bonito hoje. Aí eu vou falar assim, que dia lindo! Eu estou expressando, né? Uma emoção. Ponto de exclamação. Ai, que dor de dente! É uma emoção também, né? De dor, tá doendo. Ponto de exclamação. Tá? Ai, você me assustou! Eu também estou expressando um sentimento de susto. Ponto de exclamação. Hoje eu estou muito feliz. Ponto de exclamação. Hoje o dia está tão triste. Ponto de exclamação. Eu estou expressando o meu sentimento. Certo? Tudo entendido até aí? Então, vamos continuar. Agora, na página 102, nós temos uma atividade. Tá? Então, vamos lá. Leia as frases e o que elas indicam. Depois, complete a terceira coluna com o nome do ponto usado em cada frase, tá? Então, vamos lá. Primeiro vem as frases. Você sabe tocar flauta? Indica o quê? Eu estou fazendo o quê? Perguntando. Quando eu pergunto, eu uso que ponto? Ponto de interrogação. Então, na última coluna, eu vou escrever o nome do ponto. E eu já sei que o nome dele é ponto de interrogação. Então, escrevam aí. Ponto de interrogação. Muito bem. Próxima frase. Eu queria tocar piano. Eu queria tocar piano. Eu estou afirmando. É só isso que eu quero fazer. Eu quero tocar piano. Qual é o ponto que eu vou usar aí? Ponto final. Ó. Ponto
ponto final. Eu disse que eu quero tocar piano, só isso. Ponto final, tá? Escrevam aí, ponto final. Isso. Próxima. Por que você trocou de instrumento? Por que você trocou de instrumento? Eu estou fazendo o quê? Uma pergunta, porque eu quero uma resposta. Eu quero saber por que ela trocou de instrumento. Então, é uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta, eu uso o quê? Qual é o ponto que eu uso na pergunta? Ponto de interrogação. Então, eu vou escrever aí, ponto de interrogação. Muito bem. Próxima frase. Cansei de piano. Cansei de piano, não quero mais tocar piano. Quando eu falo cansei de piano, eu estou o quê? Afirmando. É uma afirmação. Então, é uma simples afirmação. Eu uso o quê? Ponto final. Então, vai escrever aí nessa coluna ponto final. Muito bem. Última frase. Como você toca bem, Úrsula. Olha a admiração dela. Como você toca bem, Úrsula. Ela está expressando um sentimento, ela está admirando. Nossa, como você toca bem. Então, quando eu expresso um sentimento, eu uso o ponto de exclamação, tá? Então, vai escrever aí, ponto de exclamação. Eu estou expressando, nesse momento aí, é uma admiração, tá bom? Muito bem. Então, agora, número 2. Leia as frases e preencha os quadrinhos com os pontos adequados. Então, presta atenção. Olha lá. Qual é o nome desse instrumento? Qual é o nome desse instrumento? Eu estou fazendo o quê? Perguntando. Então, qual é o ponto que eu vou usar aí nesse quadradinho? Ponto de interrogação. Muito bem. E aí, alguém responde: este instrumento é o violino. Ponto final. Tá? Próxima. Você toca trombone? Ponto de interrogação. Vamos? Eu não. Ele afirmou. Eu não. Ele não toca. Então, esse daí, eu não, ele está o quê? Afirmando que ele não toca. Então, ponto final. Próxima. Você gostaria de tocar violão? Ponto de interrogação. Eu gostaria muito. O que nós podemos usar aí? Eu gostaria muito. Você pode usar ou um ponto final ou um ponto de exclamação, que você está exclamando. É um sentimento, nossa, como você gostaria de tocar, né? Então, aí você pode usar ou o ponto final, porque você está afirmando, ou o ponto de exclamação, porque você está demonstrando um sentimento, tá certo? Muito bem. Próximo. Você conhece o pandeiro? Fiz uma pergunta, olha lá o ponto de interrogação. Sim, meu irmão toca pandeiro em uma escola de samba. Então, ele afirmou, sim, meu irmão toca pandeiro em uma escola de samba. Ponto final. Afirmou, respondeu, ponto final. Certo? Muito bem. E agora, na página 103 e na página 104, vocês farão sozinhos, tá? E a tia Cláudia volta pra gente fazer a correção, tá bom? Então, página 103, página 104, façam com capricho, letra bonita
e a tia Cláudia volta pra gente fazer aquela correção maravilhosa, tá bom?